Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou falar sobre a diarreia do ponto de vista da medicina germânica. E lá no final, eu vou dar uma dica bacana, que eu acredito que você acha que vai saber quando eu começar a falar sobre ela, acha que vai saber sobre o que eu vou falar, mas no final você vai ver que era algo novo que você não conhecia. Então, quem já me segue aqui sabe que eu falo de doença, falo de sintoma, né? Falo de saúde, sob um ponto de vista diferente, que é o ponto de vista da medicina germânica, respeitando todas as opiniões e todos os pontos de vista, mas com certeza com uma voz aqui apaixonada aí pelas leis biológicas, pelas ciências naturais. Então é sobre esse olhar que a gente vai falar sobre a diarreia hoje. Então nesse vídeo a gente vai trazer esses 4 tópicos. Nós vamos abordar a diarreia na visão alopática, vou falar um pouquinho sobre isso de forma rápida e breve, que a gente sabe que não é o meu foco aqui. A gente vai falar sobre a diarreia. Será que ela é um problema? Será que é a solução? A gente vai falar sobre a causa biológica da diarreia, ou seja, o que acontece que leva o teu cliente a desenvolver ou a ter diarreia em um determinado momento. E uma dica, como eu disse, de um fitoterápico para diarreia, que quando eu começar a falar, você vai pensar assim, isso aí eu já sei. Mas eu vou pedir que você fique mais um pouquinho, que quando eu ouvi pela primeira vez, eu também achei que sabia. Só que tem uma dicasinha aí, no final, que eu tenho quase certeza que talvez você não conheça. Bom, então, a diarreia na visão alopática, o que significa? Né? O que a alopatia diz? Se você abrir o Google aí rapidinho, fizer uma busca, botar diarreia aí, provavelmente vai abrir do seu lado direito um card da Wikipédia, né, que vai explicar um pouquinho para você o que significa isso e o que ela fala. Bom, diz que a diarreia ela é causada por uma infecção, né, associada à presença de micro-organismos patológicos. Então, é como se houvesse um desarranjo nessa flora intestinal. E aí, então, a partir desse momento que o sintoma está acontecendo, eu tenho uma flora patológica de micro-organismos ali. E aí, baseado nisso, os tratamentos, né, para diarreia pela medicina convencional, pela medicina alopática, seriam consertar ou reajustar essa flora, né, que está patológica, essa flora que está ali com micro-organismos diferentes, através de medicamentos, como antibióticos, por exemplo, probióticos. Se botar tudo junto, com certeza não vai dar certo, né? Porque o antibiótico ele acaba devastando ali a flora, independente de ser algo considerado bom ou algo considerado ruim, tudo acaba, tudo não, mas uma grande parte ali acaba sendo prejudicada. Mas será que só existe esse tipo de tratamento? Será que essa é a única solução? Será que não tem um outro olhar que me diga, né, que me mostre através de uma outra ótica que existe um tratamento natural, diferente, que não precisa, por exemplo, usar medicamento? E a gente vai ver que sim, existem sim possibilidades. E aí então, a diarreia, ela é um problema ou ela é uma solução? Segundo a medicina convencional alopática, ela é considerada um problema, ou seja, a medicina alopática considera que algum problema está acontecendo no teu corpo. A gente falou ali de um desarranjo, né, intestinal. A flora intestinal de alguma forma mudou, a sua flora está um pouco mais patológica, segundo a medicina alopática, e aí então o problema seria esse. Segundo a medicina germânica, o olhar não é esse. A gente não olha para esse ponto especificamente. Ou seja, existem algumas coisas que aconteceram antes, né? Existiram algumas coisas que aconteceram antes dessa flora modificar, dessa flora ficar inflamada e mais populada, né? Que não tem a ver exatamente com estar mais patológico, né? Infeccionado ou não. Ou seja, segundo a medicina germânica, a diarreia em si, ela não é uma solução, mas ela faz parte da solução. A ideia dentro da medicina germânica é mais ou menos isso aqui. Então, se vocês olharem para essa imagem aqui, vocês vão ver que a gente está apontando a diarreia aqui para esse pico aqui, né? Dentro desse gráfico que representa aí o sistema nervoso autônomo. Em azul e na parte de cima, a gente está vendo o sistema nervoso autônomo simpático. E em vermelho, na parte de baixo, nós estamos vendo o sistema nervoso autônomo parasimpático. E aí, então, a diarreia então, seria um pico de simpaticotonia dentro dessas fases aqui, desse gráfico aqui. Isso quer dizer que muitas coisas aconteceram antes da diarreia chegar, antes da diarreia acontecer, né? Ou seja, resumindo, por enquanto, você viveu alguma situação na sua vida, que está aqui um DHS, né? Nesse ponto aqui,
um DHS, um impacto biológico, um impacto emocional. Esse impacto emocional te gerou uma necessidade de ativar uma estratégia biológica de sobrevivência, que seria essa parte toda em azul aqui. Então, durante todo esse período aqui, você está com uma estratégia biológica de sobrevivência ativa. No caso da diarreia, né, no caso do intestino, seria uma proliferação celular dentro do seu intestino, né? A formação aí de aglomerados celulares que tem um papel, né, um propósito de ajudar no processo de digestão. E já já a gente vai ver por que há essa necessidade de aumentar a quantidade de células para poder aumentar a minha capacidade digestiva, né? E aí então, depois que o seu cliente ou você que viveu isso aqui está tranquilo, retomou o seu senso de segurança, que é essa transição aqui, ó, do azul para o vermelho. Então, depois que você disse assim, bom, tô seguro, tô tranquilo, esse problema já passou, o seu corpo começa a entrar numa fase que a gente chama de fase de cura, ou fase de cicatrização. Nessa fase de cicatrização, que é essa parte vermelha aqui, nesse gráfico, né? Esse abaulado vermelho, nessa fase é um processo inflamatório acontecendo, e esse processo inflamatório, ele tem um papel de, sabe aquele aglomerado de células que tinha aqui, que aumentou para poder melhorar a capacidade digestiva? Nessa fase vermelha aqui, o Dr. Hammer descobriu que esse aglomerado será decomposto, degradado. E aí então aqueles micro-organismos que a medicina convencional considerou patológicos, eles estão cumprindo um papel nesse momento. Olha que interessante. Eles estão aqui cumprindo um papel que seria o papel de ajudar nesse processo de degradação. Não é para isso que os micro-organismos servem? Eles não participam do processo de formação e degradação de tecidos, né? E aí, então, quando o seu corpo começa a passar por esse processo, quando o teu corpo começa a resolver esse processo e os micro-organismos já cumpriram o seu papel, né, no pico da inflamação, vamos dizer assim, aí vem a parte da diarreia. A diarreia vem com aumento de temperatura corporal, né? A diarreia vem com um processo inflamatório importante, mas nesse momento que está acontecendo é o seu corpo se livrando realmente dos edemas. É por isso que na diarreia você tem, além da expulsão do bolo fecal, você tem uma expulsão grande de água, né? Você está ali eliminando excessos de líquidos dentro do seu organismo que foram juntados, que foram acumulados nesse processo inflamatório aqui. Então é por isso que eu disse que a diarreia ela faz parte da solução, né? Ela está participando do processo de cicatrização e não do processo de adoecimento. Percebe isso? Baseado nisso, então, qual é a causa emocional? A gente chama de biológica, existe um porquê que a gente chama de biológica, mas para que fique mais fácil de entender do que a gente está falando, né, o contexto. Qual é a causa emocional da diarreia? Né? Existe um impacto, existe uma situação que aconteceu no ambiente desse indivíduo, muito antes da diarreia aparecer, que fez o corpo dele manifestar estratégias biológicas de sobrevivência. Lembra que eu falei daquela proliferação, aquela formação do aglomerado celular, que é exatamente um aumento daquele tecido intestinal para aumentar a capacidade digestiva? Então, baseado nisso, bom, então o corpo dele entendeu que havia uma necessidade de aumentar a capacidade digestiva diante de algo que ele viveu. O que ele viveu então? Ele viveu uma contrariedade indigesta. É como se eu estivesse falando para você assim que ele viveu uma puta sacanagem, né? Ele viveu uma grande traição, uma grande sacanagem, se sentiu traído, se sentiu trapaceado. É mais ou menos esse a temática biológica, né? É como se no social, né, a situação que está acontecendo aqui fora, no meu ambiente, bom, eu fui traído, eu fui sacaneado. Mas a visão, a ótica biológica disso é como se eu tivesse engolido algo muito difícil de digerir, percebe? Então, tudo que entra pelos nossos órgãos do sentido, por exemplo, o olho tem uma parte associada à questão digestiva, né? Não vale a pena a gente explicar exatamente isso agora, mas o ouvido também tem uma parte associada ao tecido digestivo. Ele é formado a partir de um tipo de tecido que é derivado do tecido digestivo. Então, uma parte do olho, uma parte do ouvido, uma parte do nariz. Então, os nossos órgãos do sentido, eles também captam informações
e entendem essas informações como se fossem alimentos mesmo, como se fossem algo que eu precisasse digerir. Se tem um olhar digestivo e eu captei essa informação, ela vai entrar como se eu tivesse que digerir isso. Então, se é algo pesado, difícil, se é algo que me trouxe sofrimento, essa informação, esse alimento que entrou é de difícil digestão. É mais ou menos assim que a gente vai perceber isso. E aí então o meu intestino ele começa a proliferar em determinados lugares para aumentar a minha secreção de sucos digestivos e para aumentar a minha capacidade de absorção também de nutrientes. Então, isso quer dizer que nesse ponto ali, na ponta da seta ali, que é a causa da diarreia, né, que é o evento que foi vivido, que trouxe a você a necessidade de se adaptar a essa situação, é uma contrariedade indigesta, é uma sacanagem, uma sujeira indigesta. E aí então, como eu falei para vocês, esse pico que a gente viu aqui, né, em azul, já é parte da solução, já é parte da fase de cicatrização do processo, que seria aí nesse caso a diarreia. E aí vem a dica do fitoterápico para diarreia, né? Aí você já viu um coco ali, você vai pensar, bom, o cara vai mandar eu beber água de coco para diarreia. Quem é que não sabe disso? Bom, você vai beber água de coco para diarreia porque você não vai jogar água fora e porque a água vai lhe hidratar e é nutritiva. Mas não é dela que eu estou falando. Eu estou falando da entrecasca do coco. A entrecasca do coco é essa parte do coco aqui, ó, entre a casca interna, ou seja, entre essa parte dura interna aqui, e a parte verde, ou seja, principalmente essa parte mais próxima ó, da parte interna, que é mais mole para você tirar. Você vai pegar, vai tirar essa parte branca do coco aí, mais ou menos 6 a 10 gramas né, da entrecasca, para cada 500 ml de água. E aí então você vai beber uma xícara de 2 a 3 vezes por dia, né, enquanto você estiver tendo diarreia. Você faz o chá por decocção, ou seja, você vai, quando a água começar a ferver e você colocar a entrecasca do coco dentro da água, você vai esperar 10 minutos ela ferver. Depois você vai coar e aí então sim você vai beber esse chá 2 a 3 vezes por dia. Bom, eu espero que você tenha gostado aí das dicas e das informações. A minha intenção era realmente fazer um vídeo rápido e dinâmico, né, sobre esse assunto. Mas caso você seja um profissional de saúde, caso você seja um terapeuta aí, e você queira se aprofundar nesse tema, né, nesses assuntos, na medicina germânica, gostou da medicina germânica, quer saber um pouco mais, eu estou com um novo workshop no ar, que é o Resolvendo Traumas Emocionais no Inconsciente Corporal, onde a gente fala de medicina germânica, de trauma biológico, de reintegração somatobiológica, que é uma técnica de resolução de conflitos, e tantos outros assuntos, né, em 3 aulas que eu tenho certeza que você não vai perder o seu tempo. Caso você queira assistir, participar, ele é online, é gratuito e o link para participar está bem aqui na legenda desse vídeo, ok? Então, um forte abraço e até a próxima.